Bem, pessoal, o aplicativo dessa vez é o FIMO, FIMO ou FIMO. Esse aplicativo, ele é um aplicativo que também nos concede aí a possibilidade de ter alguns filtros com estilo vintage. Ele tem no caso, como se fossem os filmes, né? Dos anos aí 80, né? Dos anos 70. E aí você pode trabalhar ou você pode, por exemplo, fotografar com esse efeito ali ao vivo, no caso, né? Ele simula uma câmera e, no caso, você pode ver que aqui você pode brincar um pouco com a questão do zoom, dependendo, né, de quanto a sua câmera faz. E aí vai de acordo com a câmera stock. Nesse caso, ele imita uma câmera antiga, porém você pode não só fotografar com um filtro, mas atuando, né, no momento, ao vivo, mas também você pode ir à galeria. Se você quiser, por exemplo, trocar o filtro, você vai aqui à esquerda, né, onde está ali PAN, clica nele, e aí ele abre como se você estivesse realmente abrindo para trocar o compartimento, né, do rolo de filme numa câmera mesmo, numa câmera antiga. Você clica nele, você pode clicar nele, ao Filmes, e aí você tem aqui alguns filmes que você pode comprar e outros que você já pode fazer uso dele porque ele está gratuito. E aí quando você clica num filme, por exemplo, num rolo de filme, ele vem ali com as informações, entendeu? E algumas fotografias de exemplo, das quais você pode utilizar a seu gosto. Aqui, no caso, o foco é neste filme preto e branco, o PAN-100. E aqui algumas informações, algumas fotos explicativas. Ok? Ele já está vamos colocar para usar. Ó, já trocou. Ele está aqui como o filtro que está sendo utilizado. E aí, no caso, eu quero pegar uma fotografia, subir uma fotografia da galeria. Então eu clico aqui nesse quadradinho à direita. E aí eu vou buscar da galeria, clicando ali naquele quadrinho com mais. Peguei aqui uma fotografia colorida, ele pergunta se eu quero cropar, se eu quero cortar a imagem. Eu não vou fazer ação nenhuma, né? Não vou cortar, só clico em importar e aí ele salva a imagem. Pronto, a imagem já está salva aqui em preto e branco. E eu posso salvá-la e continuar a edição em algum outro aplicativo para poder adicionar mais algumas coisas ali no preto e branco. Ok? E aí, no caso, se eu quiser voltar, por exemplo, se eu quiser pegar a imagem e quiser colocar um outro filtro, por exemplo, eu posso trabalhar também algum outro filtro. Porém, o que acontece? Eu vou ter que vir aqui, no caso, vou ter que voltar, clicar aqui em PAN, clicar em cima do filtro, ao Filmes, e aí eu vou escolher um outro filtro para poder aplicar na imagem. Vamos escolher aqui o LM Color 100. Use, ok, então vou na galeria e aí vou buscar aqui uma imagem color, importá-la e aí ele transforma a imagem. E aí ele dá até inclusive uma assinatura, né, aqui no lado direito, no lado esquerdo, né, embaixo e tal. Posso salvá-la ou posso simplesmente retornar, vir aqui para outro filtro, por exemplo,
buscar a imagem novamente. E aí eu tenho de novo uma imagem. Só que como não gostei, o que eu posso fazer? Eu posso voltar. Então eu posso vir aqui e trocar novamente a imagem, ou no caso o filtro. Busco outro filtro e aí ele vai simular outra impressão de imagem. E aqui no caso ele fez um card, né? Ele fez ali um card com alguns dizeres e tal. Mas nesse caso o foco aqui é utilizar o filtro preto e branco, PAN, ok? Que é a imagem que já foi vista por nós aqui. A gente já subiu ela aqui e já transformamos em preto e branco. Se a gente quiser continuar, por exemplo, adicionar alguma outra, vamos dizer assim, alguma outra função, alguma outra ferramenta que possa aplicar na imagem um efeito de envelhecido, a gente pode terminar em algum outro aplicativo. Por exemplo, aqui no caso, eu já baixei, né, pro HypoCam essa fotografia que foi editada aqui no Fimo. Então a gente vai em configurações. Aqui a gente tem alguns filtros que você pode aplicar, né, sobre a imagem. E o que me interessa aqui no momento, eu quero trazer um pouco de ranhura, um pouco de, vamos dizer assim, de sujeira para a imagem. Aí eu clico aqui nesses dois quadradinhos sobrepostos, né, que seriam layers. Venho aqui no primeiro, FR01, e aí eu vou clicando, encostando o dedo na tela para poder o efeito ir variando, né, na imagem. E aí eu posso definir que tipo de ranhura eu quero. Como eu disse no outro vídeo do HypoCam, é uma pena que essa função aqui você não tenha nela um seletor para a direita e para a esquerda para você mensurar, né, para você aplicar o efeito na quantidade que você deseja. E aqui não tem jeito, aqui ele vai aplicar na imagem toda. O interessante seria se você pudesse controlar isso, porque é uma função bem interessante. Ok. Então, por exemplo, supondo que eu queira deixar mais ou menos aí com esse aspecto, eu posso salvar. Eu posso salvar a imagem e continuar trabalhando. Por exemplo, se eu quiser aplicar um outro filtro, também posso. Porém, aqui, nos filtros, eu consigo colocar a intensidade que eu desejo dos efeitos, né, na imagem, de determinado efeito na imagem. Ok? Então, a gente tem aí um preto e branco com um aspecto bem realmente assim, como se tivesse sido clicada com um aspecto de um filme, né, antigo. E isso dá um tom, né, mais vintage para a imagem. Então a gente juntou o aplicativo Fimo, né, ou Fimo, com o aplicativo HypoCam. Ou seja, você tem um preto e branco complementando o outro. Ok? Então é isso.